O tema dessa manhã a gente vai falar sobre mudança de sorte. E eu tenho um subtítulo, que é Entre a Aparência e a Obediência. O Fefo estava falando aqui agora, né, sobre a questão de obediência. E é muito importante, né, quando a gente obedece a Deus. E eu quero trazer 2 exemplos para a gente falar sobre esse tema, né, sobre o tema de quando a gente quer só aparentar alguma coisa ou quando a gente realmente obedece aquilo que Deus nos manda fazer. E eu queria ler com vocês um trecho que está lá em Atos, capítulo 5, e eu vou ler do 1 ao 5. Pode colocar na tela lá para o pessoal acompanhar. Vou começar. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade com o conhecimento da mulher. Ele reteve parte do dinheiro para si. Repita comigo. Ele reteve parte do dinheiro para si. Mas levou o restante, o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Repita comigo. Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. E grande temor apoderou-se a todos os que ouviram o que tinha acontecido. Aqui a gente já tem um alerta, né? Cuidado com a mentira. Porque Ananias mentiu, não mentiu para homens, como Pedro falou para ele mentiu para Deus. E ele caiu morto. Para a gente entender um pouco desse contexto, né? Dessa época em que Ananias estava vivendo. Quando a gente lê Atos, do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente vê como a igreja estava sendo formada, né? Principalmente no capítulo 2, a gente vê que eles se juntavam em oração, eles compartilhavam todas as suas propriedades, eles partilhavam o pão. Então a gente vê que a igreja ela estava vivendo de um modo diferente, tinha uma essência diferente. Eles viam milagres acontecendo diariamente. A gente vê uma época ali onde a sombra de Pedro passava e curava pessoas. A gente vê milagres, muitos e muitos milagres acontecendo. A gente vê que esse povo, eles realmente confiavam em Deus, porque fala que eles oravam sem cessar. E quando a gente está orando sem cessar, significa que a gente realmente está confiando que Deus pode fazer algo por nós. Então a gente vê um contexto de uma igreja poderosa, de uma igreja que estava vivendo realmente ali com o Espírito Santo. Elas viviam diariamente. E, além de tudo isso, com comunhão e tudo mais, daí a gente chega em Ananias. Ananias, ele estava vivendo nesse contexto também. Ananias, ele também presenciou milagres. Ananias presenciou pessoas sendo curadas. Ele presenciou pessoas sendo suportadas pela igreja, talvez pessoas sem condições. E muito provavelmente ele deva ter sido tocado ali pelo Espírito Santo. E deva ter feito talvez um voto com Deus. Vou vender uma propriedade, eu quero fazer parte disso. Eu vou contribuir na casa de Deus. E muito provavelmente, né, pelo que a gente vê Pedro confrontando Ananias, ele deva ter feito um voto de que tudo o que ele conseguisse na propriedade dele, ele entregaria na igreja. O problema de Ananias ali não foi que ele só entregou uma parte, mas foi da maneira como ele mentiu. Porque se Pedro confronta ele e fala assim, você mentiu a Deus e não aos homens, é porque ele talvez, no calor da emoção, na hora que o pastor chama, quem vai entrar no voto? Ele foi lá na frente, eu vou entrar no voto, eu vou fazer, eu vou vender. Só que ele talvez fez isso por aparência. Nossa, vai ficar ruim, né? Tá todo mundo indo lá na frente. Se eu não for, o que eles vão pensar de mim? Então, Ananias, ele
pensou mais naquilo que os homens iriam pensar sobre ele do que o que Deus iria pensar sobre ele. E eu não estou, talvez, tentando desmerecer o que ele fez. Talvez tenha sido real no momento em que ele fez o voto. Talvez ele realmente tenha sentido forte no coração dele: eu vou entregar tudo para Deus. Só que ele não contava com uma certa ganância no coração dele. Talvez ele esperava que ele ia vender o terreno dele. Vamos supor que é um terreno por 100 mil reais. Ele conseguiu 500. Nossa, eu vou entregar 500 mil na casa de Deus? É muito dinheiro, né, para entregar. Eu não imaginava que ia ser tanta coisa assim. Mas agora vai ficar chato, né? Todo mundo sabe que eu tenho, todo mundo sabe que eu vendi. Mas ninguém sabe por quanto eu vendi. Então eu tenho um plano. Eu vou chegar lá, vou dar uns 100 mil e eu mantenho o resto comigo. Então foi nisso que Ananias foi pego, na mentira, por Espírito Santo. Ele quis realmente se aparentar alguém espiritual. Ananias se importou mais do que com o que as pessoas pensariam dele, do que o que realmente Deus pensaria dele. E isso é muito sério, quando a gente faz isso na nossa vida, na nossa fé. Às vezes a gente não está erguendo as mãos para Deus porque a gente realmente está se rendendo a Ele. A gente às vezes está erguendo as mãos porque vai ficar bom na foto do mídia, né? Que daí eles vão poder tirar foto de mim. Às vezes a gente não está ajoelhando porque a gente realmente está se entregando ali, está tendo aquele momento com Deus. A gente está só para parecer alguém espiritual. E quando a gente lê esse trecho na Bíblia, a gente vê que foi mais ou menos isso que Ananias tentou passar ali. Ananias tentou passar que ele era alguém super espiritual. Alguém que realmente estava ali na frente, alguém que estava ali ajudando a igreja, alguém que as pessoas poderiam olhar e falar assim: nossa, vocês viram, Ananias contribuiu super com a igreja. Mas ele não estava fazendo isso porque o coração dele realmente dizia para ele fazer isso. Ele não estava fazendo isso de coração, ele não estava fazendo isso porque ele queria agradar a Deus. Ele estava fazendo isso porque ele queria agradar o seu próprio ego. Isso é algo muito sério, como eu disse. E quando a gente continua ali, né, a gente vê que Ananias, ele se deixou dominar pela ganância dele. E quantas vezes a gente faz algo, ou a gente é tocado por Deus em determinados momentos do culto, talvez, e a gente realmente é tocado, e a gente depois começa a colocar a razão no lugar da nossa fé, e a gente fala assim: nossa, mas não faz sentido. Não faz sentido eu entregar algo para Deus se eu quero juntar dinheiro para conseguir comprar alguma coisa. Não faz sentido eu dar meu primeiro salário para Deus, mas eu estou sem dinheiro. Como é que eu ainda vou dar dinheiro para Deus? Votos não fazem sentido, mas quando a gente tem realmente fé e a gente crê que Deus pode fazer o sobrenatural, é aí que a gente realmente entrega nosso coração para Deus. Eu tenho uma experiência que, na verdade, eu nunca compartilhei assim com pessoas. Eu estava até ali meio que, ai Deus, não vou falar isso, não, tal, mas Deus me incomodou bastante. Eu sempre gostei muito de viajar. Desde que eu descobri que eu viajei a primeira vez na minha vida, eu vi que eu gostava muito de viajar. E teve uma vez, eu estava num culto, e eu estava orando, né? Deus, me entregue nações. Eu quero ir para as nações, eu quero viajar. Me ajuda, me dê condições. Orando, né? Pedindo para Deus cumprir aquele sonho no meu coração. Daí Deus falou assim para mim, naquele culto: se você quiser nações, você vai ter que entregar nações para alguém. E eu fiquei pensando, mas como assim, Deus? Como que eu vou entregar nações para mim? Eu não tenho dinheiro nem para eu viajar, como é que eu vou entregar nações? E Deus foi trabalhando no meu coração e Ele colocava, às vezes, circunstâncias, pessoas no meu coração para eu ajudar numa viagem. Eu ajudei algumas pessoas a viajarem, eu ajudei algumas pessoas a tirarem passaporte, porque de alguma maneira isso eu estava entregando nações para aquelas pessoas.
E conforme eu ia ajudando, Deus sempre me lembrava dessa palavra. Eu te falei que quando você ajudar as pessoas a irem para nações, eu vou entregar nações para você. E esse testemunho, gente, não é, nossa, como ela é boa, como ela ajudou as pessoas. Isso não é sobre mim. Esse testemunho é sobre um Deus que é fiel, é sobre um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, é sobre um Deus que Ele muda a sorte de pessoas quando a gente obedece a palavra dEle. É sobre um Deus que quando a gente está realmente ali, quando a gente faz um voto com Ele, Ele vai cumprir a palavra dEle, por mais sem sentido que pareça ser, por mais sem sentido que, como assim eu vou ajudar alguém? Ninguém nunca me ajudou, ninguém me ajudou a tirar meu passaporte, ninguém me ajudou a pagar uma viagem, mas Deus colocou aquilo tão forte no meu coração e eu fui fazendo conforme Ele ia me pedindo e Ele me deu nações para a honra e glória dEle. Hoje eu não estou morando fora por mérito meu, eu não reconheço que eu estou fora porque, eu sou muito boa no que eu faço, eu reconheço, eu atribuo tudo isso a Deus. Quando eu me mudei, no meu último dia de trabalho, eu comecei a mandar e-mails falando que eu estava saindo. E eu escrevi isso no e-mail para todo mundo que trabalhava comigo. Eu não acho que eu estou me mudando porque foi mérito meu, porque eu mereço alguma coisa, porque eu sou muito boa. Eu atribuo todo esse mérito a Deus, porque um dia Ele olhou para mim com favor e disse, ela vai mudar daqui. Por algum motivo, Deus me escolheu para isso. Eu não sei, não me pergunte o porquê que Ele me olhou com favor. Mas Deus, a Ele é toda a honra, toda a glória. Porque não foi mérito meu e não é mérito meu. E se um dia Deus falar assim, agora volta, eu vou obedecer, eu vou voltar. Porque a minha vida breve aqui na terra não compensa aquilo que Ele tem para mim na eternidade. Então eu vou sempre fazer aquilo que Deus me manda fazer. E eu aconselho e recomendo que todos vocês façam o mesmo. Talvez não seja questão de nação, talvez seja um outro sonho que você tenha, talvez seja um sonho de ter filho, um sonho de se casar, um sonho de ter uma casa, qualquer sonho, independente do sonho, Deus sempre vai nos dar a direção para que Ele mude a nossa sorte. Porque a nossa sorte não é simplesmente, Deus vai abrir as portas. A nossa sorte, ela muda a partir do momento que o nosso coração está alinhado ao coração de Deus. Daí, a partir desse momento, Ele começa a mudar a nossa sorte, porque a gente está fazendo a vontade dEle. E Ele começa a abrir as portas. Aí a gente não entende, a gente fala assim, mas como? Isso não faz sentido nenhum. É quando o nosso coração realmente está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? E voltando a Ananias. Ananias, então, foi esse cara, né? Esse cara que queria mostrar uma coisa para as pessoas, mas não era realmente aquilo para Deus. E quando a gente lê 1 Samuel 16, versículo 7, na segunda parte, diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sabia exatamente como estava o coração do Ananias naquele dia. E por isso que ele recebeu a consequência que ele recebeu. Porque ele tentou se mostrar uma pessoa que ele não era. E Deus conhece. Esse versículo está, quando a gente discorre na história, né? Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel. E Samuel achava que os seus irmãos de Davi, altos, fortes, bonitos, e ele foi olhando de um a um, com certeza é esse, com certeza é esse. E Deus falava para ele, não, não é esse. E ele ia para o próximo, não, não é esse. Até que ele chegou no último irmão e não tinha mais ninguém. E daí Deus falou, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E daí foi lá chamar Davi, que era completamente diferente dos irmãos. Não era alto, provavelmente não era bonito. Mas Deus conhecia o coração de Davi. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Tudo que a gente faz, Deus conhece cada intenção do nosso coração. Às vezes, as pessoas ao nosso lado não sabem o que a gente está passando, não conhecem a nossa história, mas Deus conhece. E Deus, Ele nos ajuda, nos fortalece a cada dia, minuto a minuto. Deus está ali com a gente, nos fortalecendo, nos protegendo.
E se a gente não receber a honra, talvez aqui na terra, com certeza a gente vai receber no céu, porque o que mais importa é a nossa eternidade. Não são os breves anos que a gente passa aqui, amém? Então, Ananias, ele não tinha essa essência da igreja. Ele agiu só por aparência. Só que Deus está preocupado com a igreja dele. Deus não vai deixar uma laranja podre ali no meio do povo dele estragar tudo. Então Deus, o Espírito Santo agiu ali através da vida de Pedro. E ele recebeu essa consequência. Porque Deus, ele sempre vai limpar a igreja dele. Ele não queria que a igreja dele se corrompesse ali. Então por isso ele recebeu essa consequência. E ultimamente a gente tem ouvido muitos escândalos que infelizmente têm acontecido na igreja. Deus está limpando a igreja dele, porque a igreja dele ela vai subir imaculada, ela vai subir sem mancha. E aqueles que talvez pela sua carnalidade têm manchado a igreja, Deus está tirando, Deus está removendo. E eu oro e profetizo que em nome de Jesus aqui a Farol, nós seremos parte daqueles remanescentes, dos remanescentes que não se dobraram a Baal. Quando Elias estava lá, ele virou para Deus e falou assim: só tem eu de profeta aqui. Deus virou para ele e falou assim: tem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. E em nome de Jesus, Deus vai olhar para nós e vai falar assim: vocês são meus 7.000 que não se dobraram a Baal. Vocês são aqueles que vão honrar o meu nome até o final, que não vão se dobrar a dinheiro, que não vão se dobrar a ganância. Vocês são aqueles que vão levar o meu nome até o fim. Que a Farol realmente seja um farol aqui na cidade de Campinas. Que pessoas olhem pra gente e falem: aquela igreja tem revelação, aquela igreja tem palavra, aquela igreja tem algo diferente, tem a presença de Deus. Eu não sei o que é, mas quando eu entro na Farol, eu sinto alguma coisa diferente. Que em nome de Jesus nós sejamos esse lugar de obediência, esse lugar que realmente sente a presença de Deus e transmite a presença de Deus. E essa questão de desobediência é muito grave. Nossa, mas por que Ananias morreu? Quando a gente olha lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele criou o jardim, criou Adão, e Ele deu uma ordem para Adão. Ele falou assim: Adão, se você comer, você pode comer de todos os frutos aqui, de todas as árvores, mas dessa árvore não é para você comer. E porque ele falou assim: porque se você comer, você vai morrer. A gente já sabe, né, o final da história. Adão comeu, Eva comeu, mas eles não morreram. Será que Deus mentiu? Que eles iriam morrer e eles não morreram? Aquele dia, fisicamente, Adão e Eva não morreram. Mas morreu algo muito pior. Morreu o relacionamento deles com Deus. Aquele dia, morreu a confiança que Adão tinha em Deus. Porque a partir do momento que Adão comeu daquele fruto, ele se escondeu de Deus. Nasceu a mentira, ele quis mentir para Deus. Se esconder, ele ficou com vergonha. Morreu o relacionamento dele. Deus se encontrava com Adão todas as tardes. E a partir daquele momento, morreu isso. Morreu o relacionamento, morreu a confiança, morreu tudo. E quando a gente pensa, a morte física não seria nada. Mas quando a gente pensa que uma morte pode nos afastar da presença de Deus, uma morte espiritual, ela é muito pior do que uma morte física. E lá em Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E é dessa morte que ele está falando. Porque o pecado, ele nos mata. Ele nos tira da presença de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente não tenha confiança em Deus. Então, sim, o salário do pecado é a morte. Só que ao mesmo tempo, ele também fala, na segunda parte do versículo, né? Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quando a gente tem Jesus, a gente reencontra a vida, a gente recebe a vida novamente, a gente pode se reconciliar com Deus, a gente pode restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Jesus é algo poderoso, porque mesmo que a gente peque, quando a gente fala no nome de Jesus, quando a gente se arrepende, quando a gente realmente chega para Jesus, a gente pode sair dessa morte, a gente pode receber a vida novamente. E Ananias, ele não fez isso. Ananias, em nenhum momento ele se arrependeu. A Bíblia não relata que ele tentou contestar Pedro e falar assim, não, mas pera, tá bom, desculpa, eu fiz errado, eu errei, eu pequei, me perdoa. Não fala. E por isso ele recebeu a morte. E muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir algo por nós mesmos, que a gente vai sair dessa morte espiritual, dessa separação de Deus sozinho. Só que não é sozinho que a gente sai da morte espiritual. A gente não precisa se melhorar sozinho para encontrar com Deus. A gente só precisa de uma pessoa. E quem que é essa pessoa? Jesus. Porque Jesus, ele é o único caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, Jesus, ele é essa pessoa que pode realmente nos dar a vida. Ele é essa pessoa que realmente pode nos fazer com que nós nos arrependamos de verdade. Ele é essa pessoa que realmente pode fazer assim: Jesus, eu errei, me perdoa. E ele vai nos perdoar, ele vai nos limpar, ele vai tirar tudo que a gente tem dentro de nós. E ele vai fazer com que nós sejamos limpos e realmente nos reconciliemos com Deus. Jesus é essa pessoa, não se esqueça. E falando, da mudança de sorte. Então, a mudança de sorte ali para Ananias não aconteceu. A circunstância dele não mudou, porque ele não se arrependeu, porque ele não alinhou o coração dele a Deus. Ananias, ele fez aquilo que estava na cabeça dele. Ananias fez aquilo que estava da vontade dele. Ananias continuou vivendo por aparência até o dia que ele foi confrontado e em nenhum momento ele se arrependeu. Então, quando a gente quer uma mudança de sorte, a gente precisa se alinhar. A gente precisa obedecer a Deus. A gente precisa fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Porque a mudança de sorte não é algo que, eu vou mudar a minha sorte, eu vou trabalhar, eu vou levantar cedo, eu vou não sei o quê. Não é isso. Mudança de sorte vem de Deus. E para vir de Deus, a gente precisa alinhar o nosso coração a Ele. E em contraste com Ananias, do capítulo 5, quando a gente continua lá em Atos, existe o mesmo nome, lá no capítulo 9. O mesmo nome, porém, com uma atitude e um coração diferente. Então, lá em Atos 9, do 10 ao 18, a gente vê que em Damasco havia um discípulo, fala comigo, discípulo, chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. E o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, fala comigo, vá.
E esse homem é instrumento que eu escolhi para levar o nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. A gente está aqui diante de um Ananias completamente diferente. E não é aquele lá de capítulo 5 que ressuscitou e ficou bom. Não é ele. É um outro Ananias. Aqui, a Bíblia já começa falando que ele é um discípulo. E Ananias, quando a gente começa a ver os evangelhos, Ananias não está lá. Ananias não foi um dos discípulos de Jesus. Ananias não foi um pilar da igreja, assim como foi Pedro, Tiago, João. Ananias, ele não está sendo relatado nos primeiros capítulos de Atos. A primeira vez que a gente vê sobre esse Ananias é agora, no capítulo 9. Mas a Bíblia ainda fala que ele era um discípulo. E quando a gente pensa, quando a gente vai se aprofundar, o que significa discípulo? Discípulo é alguém que está ali com o seu mestre e faz aquilo que o mestre faz. É alguém que está em comunhão, é alguém que obedece, é alguém que faz as mesmas coisas que o mestre faz. E a Bíblia fala que Ananias era um discípulo. Então ele é uma pessoa com essas características. Ele é uma pessoa que fazia aquilo que o mestre mandava. E ele tem ali um confronto, com Deus. Então, ele estava em comunhão com Deus. Então, é um homem que vivia em comunhão, porque Deus mandou ele fazer algo. E nesse confronto, Deus manda ele ir orar por um homem perseguidor da igreja. Vai lá, Ananias. Vai lá orar por Saulo. Mas Deus, Saulo, eu já ouvi falar tão mal do Saulo. Você acredita que o Estevão morreu apedrejado e Saulo estava lá? Eu ouvi falar que ele recebeu um monte de cartas para ele vir para Damasco e matar todo mundo que fala que é de Jesus. Como que eu vou lá? Então Ananias, ele teve medo ali. Ele teve um confronto direto com o Senhor. Mas isso não fez Ananias desobedecer a Deus. E Deus não passou pano para Ananias e falar assim: entendi, Ananias, beleza. Deus foi claro, vá. E Ananias foi obediente. E ele foi. Então, Ananias era essa pessoa que ele tinha comunhão com Deus. Ele era essa pessoa que não buscava por holofote, que não buscava por palco. Ele era uma pessoa que estava ali no íntimo, conversava com Deus, tinha comunhão com Deus. Então isso nos mostra que para a gente ouvir a voz de Deus, não necessariamente você precisa estar à frente de algum ministério, que você precisa estar à frente de algo. Para ouvir a Deus, o que importa é a nossa comunhão com Deus. O que importa é como está o nosso relacionamento com Deus, como está a nossa vida de oração com Deus, no íntimo, no secreto do nosso quarto. Ananias era essa pessoa que estava lá no íntimo, que ninguém nunca tinha ouvido falar até então, mas ele ouviu a Deus, e Deus, além de ter mandado ele fazer algo, Deus contava os segredos dele para Ananias. Deus falou o que ele ia fazer com Saulo. Deus podia ter mandado Pedro, talvez, orar por Saulo. Pedro, você é o pilar da igreja. Lembra aquele cara lá que deu uma dispersada na igreja em Jerusalém porque ele começou a perseguir? Eu vou fazer isso, isso, isso na vida dele. Vai lá orar por ele. Deus podia ter mandado João. Vai lá, João. Ora lá por Saulo. Deus podia ter mandado Tiago. Não. Deus mandou um discípulo anônimo para ir fazer algo por ele. E Deus contou para Ananias, revelou para Ananias o que ele ia fazer. Olha,
vai, ora, porque eu tenho um plano na vida de Saulo. Porque Saulo vai ser usado para falar do meu nome para os gentios. Saulo vai ser usado para pregar a minha palavra. Não sei se Ananias talvez naquele dia recebeu a revelação de tudo que Saulo ia fazer, que depois quando ele virasse Paulo. Não sei se Deus falou para ele, ele vai escrever tantas cartas, ele vai fundar igrejas, ele vai formar líderes. Não sei se ele recebeu toda essa revelação, mas independente se ele tenha recebido ou não, o importante aqui que a gente precisa notar é que ele obedeceu apesar das circunstâncias, ele obedeceu apesar do medo, ele obedeceu, mesmo não fazendo sentido nenhum. Como que eu vou lá orar por esse cara, Deus? Mas ele foi. E muitas vezes Deus nos manda fazer algo que não faz sentido nenhum. E qual que é o nosso papel diante disso? É obedecer. Porque Deus, Ele não está esperando nada além de obediência do nosso lado. Porque quem faz o milagre acontecer é Ele, não é a gente. A única coisa que a gente precisa fazer é ter obediência. E realmente acreditar que Deus vai fazer. E será que a gente tem ouvido os segredos de Deus? Será que a gente tem dado espaço para Deus contar os segredos dele? Para as nossas vidas, não precisa ser para a vida do irmão, para nós mesmos. Será que a gente tem tido esse relacionamento tão íntimo a ponto de saber assim, eu estou fazendo isso, mas eu sei, eu tenho convicção no meu coração. O que Deus vai fazer por mim? O que eu vou fazer por Deus? Porque muitas vezes a gente só espera o que Deus vai fazer por nós, né? Muitas vezes a gente só quer, vem Deus, quando que o Senhor vai mudar minha sorte? Quando que o Senhor vai fazer isso por mim? Quando que o Senhor vai abrir essa porta de emprego? Quando que o Senhor vai fazer isso? Quando que o Senhor vai fazer aquilo? Mas o que a gente tem feito para Deus? O que a gente tem realmente entregado aos pés de Deus, que a gente possa ser usado para mudar a sorte de alguém? Será que a gente tem isso na mente? De que nós também podemos ser usados para mudar a sorte de alguém, assim como Ananias foi? Ananias, ele não foi tão relevante quanto Paulo. A Bíblia não relata que Ananias fundou igrejas, que Ananias formou líderes, que Ananias fez isso, fez aquilo, que Ananias orou por milhares e milhares de pessoas. Ananias, ele foi usado para orar pela pessoa certa, porque aquela pessoa que Ananias orou foi quem fez todo esse reboliço no cristianismo que a gente conhece hoje. Hoje a gente só pode estar aqui falando abertamente da palavra de Deus porque Ananias obedeceu a Deus e foi orar pelo homem que expandiu o evangelho no mundo inteiro, gente. Às vezes a gente fica triste. Ai, fulano consegue ganhar milhares e milhares de vidas. Eu convido o meu vizinho e ele não quer ir na igreja. Às vezes Deus tem uma vida que vai mudar milhares e milhares de vidas e nós seremos usados indiretamente. Ananias foi esse cara, ele foi usado indiretamente para cumprir a vontade de Deus, mas o propósito dele com certeza foi cumprido, porque o propósito que Deus tinha para Ananias não era que Ananias iria para as igrejas, não é que Ananias iria falar do evangelho dele para todo mundo. O propósito de Ananias era que ele iria orar por Saulo, que depois iria virar Paulo. Então, muitas vezes a gente quer comparar o nosso propósito com dos outros, né? Mas cada um tem seu propósito. Deus tem um plano individual para cada um. E o que é importante é que a gente obedecer o plano de Deus, obedecer o chamado de Deus, independente se a gente acha isso relevante ou não. Porque para o reino de Deus, qualquer coisa é relevante. Porque para o reino de Deus não tem um pequenininho propósito ou um grande. Não, tudo é propósito diante de Deus. E Deus pode usar qualquer pessoa para o propósito dele. E Ananias, ele se deixou ser usado. Ananias ouvia Deus. Ananias confiava em Deus. E por isso, a gente pode ver tudo isso que aconteceu. Amém? E
ele confiou em Deus apesar do medo, né? O Fefo falou antes aqui, né, que o amor lança fora todo o medo. E realmente, o amor lança fora todo o medo. Porque quando a gente está firmado no amor de Deus, a gente não tem medo daquilo que vai acontecer ou não acontecer nas nossas vidas. Porque a gente sabe que aquilo que sai da boca de Deus é verdade. Que aquilo que Deus nos manda fazer é verdade. Muitas vezes a gente ouve Deus falar algo e o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus não é aquilo que a gente, no momento que a gente acha que deve acontecer. E às vezes bate aquela desconfiança, né? Será que eu ouvi certo? Será que eu ouvi errado? Eu tinha entendido que Deus mandou fazer isso, mas será que é verdade mesmo? Eu tenho mais um testemunho, né? E em 2014 eu morei na Alemanha para fazer estágio. E antes de eu ir para lá, eu saí daqui assim, vou ficar um ano. Porque o meu estágio era de 6 meses a 1 ano. Eu já saí decidida, não volto antes. Só que depois que eu cheguei lá, depois de alguns meses, eu sentia muito forte que era para eu voltar. Sim, zero sentido, porque não tinha nada quando eu voltasse, assim, tem algo me esperando. Não. Eu obedeci, eu voltei com 6 meses. Eu voltei para cá e nada aconteceu. No primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu fiquei 1 ano desempregada quando eu voltei. Mas eu voltei, apesar de não fazer sentido, eu tinha uma certa paz no meu coração. Tinha minhas orações, meus confrontos com Deus. De Deus, o Senhor mandou eu voltar, mas por quê? Não faz sentido nenhum. Eu tô aqui sem fazer nada. Entediada, não tenho nada para fazer durante o dia. E um dia eu estava orando e Deus me lembrou de um caderno de devocional que eu tinha, né, quando eu estava lá fazendo estágio. E eu comecei a folhear o caderno. Comecei a folhear. E em muitos, não foram em todos os dias, mas em muitos dias, eu sempre terminava minha devocional com uma oração e eu escrevia assim: Deus, me ajude a confiar no Senhor. Me ajude a crer que o Senhor tem um plano para mim. Me ajude a não duvidar dos teus planos. Todo esse contexto em palavras diferentes, mas era sempre: me ajude a confiar, me ajude a confiar, me ajude a confiar. E daí Deus me falou assim: você não pediu que era para eu te ajudar a confiar? Tá aí. Você vai ficar dependendo de mim. Você tem que confiar em mim. Confie que eu tenho um plano certo para você. Não é um trabalho que vai fazer a sua vida mudar. Sou eu. É o seu relacionamento comigo. É a sua dependência comigo. E eu, amém, Deus, entendi, já recebi a lapada. Vou confiar, vou crer. E daí, eu falo que Deus tem um bom humor, né? Eu cheguei num culto e uma pessoa me entregou uma palavra. Falou assim: eu tenho uma palavra para te entregar. Daí eu: sério? Que palavra? Deus mandou eu falar: confie. Então já tinha certeza absoluta. Tá bom, Deus, já entendi. E depois de um tempo, né? Eu estava conversando sempre com uma pessoa para voltar para trabalhar na empresa que eu trabalhava antes, né? Na Bosch. E um dia eu estava em casa, no sofá, abri meu e-mail e tinha assim: parabéns pela sua contratação na vaga tal, tal e tal. Seu início será no dia tal. Eu não fiz entrevista, gente. Eu entrei sem fazer entrevista. Eu fiz estágio, que fazia mais de 1 ano, abri uma vaga e eu entrei sem entrevista. E naquele momento Deus me mostrou: quem faz sou eu. Não é você, não é na sua força. Confie em mim, dependa de mim. E quantas vezes na nossa vida a gente precisa receber um tapa desse na cara para a gente realmente aprender a confiar em Deus. Eu pedi para Deus: me ajude a confiar. E depois daquele dia, depois dessa experiência de ficar 1 ano dependendo de Deus, hoje eu não tenho problema nenhum em confiar em Deus, porque Deus
sabe de todas as coisas. Deus tem o tempo certo. Deus tem a maneira certa. Não é na força do meu braço, não é na força do seu braço, não é naquilo que você pode fazer, não é naquilo que eu posso fazer. E foi a mesma coisa com Ananias. Ananias não questionou a Deus depois que ele entendeu ali. Deus falou assim: vai, eu estou mandando você ir, é para você ir. Ananias não questionou isso. Ananias foi e ele ainda recebeu Saulo com amor. Ele não chegou para Saulo e falou assim: olha só quem está aqui cego agora, hein? Quis perseguir a igreja, né? Aí, recebeu o castigo do Senhor. Ele não chegou dessa maneira. Ananias chegou lá para Saulo e falou assim: irmão Saulo. Ananias demonstrou o amor de Jesus para Saulo. Ele chegou mostrando que Jesus é amor. E assim a gente tem que fazer. Assim, Jesus nos fala que nós seremos reconhecidos como discípulo dele quando a gente demonstrar amor para as pessoas. Então não é a questão da gente ficar julgando alguém, de alguém chegar assim: você pode orar por mim? Claro, eu vou orar por você e Deus pode mudar o seu cenário. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua sorte. Nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. Nós temos que ser canal de mudança de sorte nas vidas das pessoas. Não é só, como eu já falei, não é aquilo que eu posso receber, como que Deus pode mudar a minha sorte, mas é como que eu posso ser usado para mudar a sorte de alguém, como que eu posso demonstrar o amor de Jesus para alguém e mudar a sorte dessa pessoa, como que eu posso fazer uma pessoa que odiava a igreja, uma pessoa que queria matar profetas, uma pessoa que queria matar as pessoas, como eu posso ser usado para trazer essa pessoa para o meu lado e não simplesmente ficar julgando e ficar questionando a vontade de Deus, gente. A gente não tem que ficar questionando por que Deus escolheu esse homem e não escolheu alguém que nasceu na igreja. Deus, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa. A gente não está nesse papel de ficar questionando o plano de Deus. O plano de Deus vai acontecer independente se a gente falar sim ou não, mas é muito melhor quando a gente fala sim. Porque se a gente falar não, Deus vai usar outra pessoa. E muitas vezes a gente quer ser usado por Deus, a gente quer ter essa intimidade com Deus, mas a gente acaba falando não para as coisas que Ele pede para a gente fazer. E Ananias não foi essa pessoa. E a gente vê então esse contraste, né, entre Ananias do capítulo 5 e Ananias do capítulo 9. O mesmo nome, porém com destinos diferentes. Um não se arrependeu, um fazia por aparência, um fazia apenas para se mostrar para as pessoas, o outro fez com coração genuíno, o outro fez por obediência, o outro fez querendo agradar a Deus de verdade, o outro fez obedecendo, confiando, apesar do medo, apesar das circunstâncias. E ele foi indiretamente usado no que a gente conhece hoje na igreja. Ananias foi essa pessoa que realmente se deixou ser moldado por Deus. Porque a questão de ter medo não é algo, nossa, você tem medo, está desalinhado. A questão é algo da nossa natureza. Mas Deus, Ele pode tirar o medo do nosso coração. Quando Josué foi substituir Moisés, a gente vê lá, né? Seja forte e corajoso. Você está falando que era para ele ser forte e corajoso, é porque ele era medroso. Quando Salomão foi substituir o pai dele, Davi falou para ele: seja forte e corajoso. Tudo que é novo na nossa vida, a gente tem um receio, né? A gente tem medo do futuro, a gente tem medo das coisas darem errado, e isso é normal. Só que quando a gente se coloca aos pés do Senhor, Ele tira esse medo do nosso coração. Ele pode realmente nos usar para que a gente cumpra a vontade dEle. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: qual Ananias a gente tem sido? Que Ananias? Eu tenho sido aquele Ananias
que ele só se importa com a aparência? Eu tenho sido aquele Ananias que só se importa com a opinião dos homens? Ou eu tenho sido um Ananias que se importa com aquilo que Deus se importa? Um Ananias que se importa com aquilo que é a vontade de Deus? Um Ananias que realmente faz a vontade de Deus? Um Ananias que obedece? Um Ananias que está próximo de Deus? Um Ananias que tem comunhão com Deus?